Reescrevendo o plano, o chamado do Caminho de Santiago. Após semanas de planejamento, em que imaginei percorrer 7 países em 21 dias, eu estava finalmente compartilhando o meu plano com amigos e pessoas próximas. Era impossível conter a excitação ao pensar em todos aqueles lugares incríveis que eu ia conhecer. Mas como todo planejamento, surgiram algumas perguntas que começaram a me fazer repensar tudo. Uma simples pergunta de um amigo foi a chave para essa reviravolta. Cara, você vai passar pela Itália, chegar em Paris e depois descer novamente? A Itália não é onde você vai com as meninas? Essa pergunta simples, mas tão incisiva, fez minha mente parar e refletir. Eu estava tão preso no meu roteiro que não percebi como ele não fazia sentido logisticamente. Ao pensar nessa questão e em outras, percebi que o plano de viajar por 31 dias seria um grande desafio. Já tinha me dedicado a uma aventura solo de 21 dias e mais 10 dias com minha família, o que parecia perfeito no início, mas a realidade começou a me fazer duvidar. Eu sabia que voltaria para casa exausto, cheio de histórias para contar, mas sem tempo suficiente para descansar e me reorganizar. Foi quando comecei a pensar: e se eu não fizesse tudo de uma vez? Por que não transformar essa viagem em uma jornada mais profunda, que fosse além dos pontos turísticos? Eu queria mais do que ver lugares incríveis. Queria vivenciar algo que fizesse sentido, algo que me permitisse refletir sobre os últimos 6 anos da minha vida. Esses anos foram repletos de sacrifícios e conquistas. Eu havia deixado de viajar para me concentrar em estudos, concursos e, claro, na OAB. Me entreguei totalmente ao trabalho, estudos e à busca por um futuro que me permitisse voltar a viajar. Esse foi um período desafiador, que exigiu muita disciplina, renúncias e, acima de tudo, foco. Agora, a viagem estava se aproximando e eu sentia que precisava de algo mais. Não apenas uma viagem para conhecer lugares, mas uma experiência que me permitisse desconectar e refletir sobre tudo o que havia conquistado e vivido. Foi então que, em meio a esse momento de reflexão, uma palavra voltou à minha mente: Espanha. E junto dela, um lugar especial que sempre esteve na minha mente: o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago já era um sonho antigo. Eu o havia anotado em minhas listas de desejos e, ao revisá-las, algo me tocou profundamente. O Caminho de Santiago não era apenas um desafio físico, mas também uma jornada de autoconhecimento. Ao pesquisar mais sobre ele, descobri que havia várias rotas, cada uma com sua peculiaridade e desafio. O caminho francês, o mais famoso, com mais de 800 quilômetros de extensão e uma duração de 30 a 40 dias, parecia incrível, mas demandaria mais tempo do que eu poderia dedicar. O caminho do norte, costeiro e desafiador, também parecia deslumbrante, mas igualmente longo. O caminho primitivo, com 300 quilômetros, parecia ser o mais difícil de todos, mas o que me atraiu mesmo foi o caminho português. O caminho português parecia o mais adequado para o meu objetivo. Com cerca de 10 dias de caminhada, essa rota passaria por Portugal e terminaria em Santiago de Compostela, na Espanha. Era exatamente o que eu precisava. Uma jornada de introspecção que também me conectasse com a cultura local, com o ritmo lento da caminhada e com a serenidade de estar sozinho, sem pressa, vivendo o momento. Escolher o caminho português significava abrir mão do roteiro inicial que eu tinha planejado. Não visitaria 7 países em 21 dias, nem teria o tempo para ver os campos de concentração na Alemanha ou os monumentos históricos na Grécia. Eu estava deixando para trás lugares que até então eu considerava essenciais. Mas, ao mesmo tempo, o Caminho de Santiago me ofereceria algo que o roteiro inicial não proporcionava. Tempo para mim, um espaço para refletir sobre minhas conquistas e sobre os próximos passos da minha vida. Decidi que o novo plano seria o seguinte: eu chegaria a Portugal cerca de 13 dias antes de me reunir com minha família em Paris. Passaria alguns dias em Portugal me preparando para a jornada. Caminharia por 10 dias no caminho português, atravessando 2 nações, Portugal e Espanha, e finalmente chegaria em Santiago de Compostela. Após essa jornada, viajaria para Paris e depois seguiria com minha esposa e filha o roteiro pela França e Itália, retornando ao Brasil todos juntos. Essa decisão não foi fácil, mas me trouxe uma sensação de paz.
Eu sabia que ao viver o Caminho de Santiago, eu estaria vivenciando não apenas uma aventura, mas uma reflexão profunda sobre tudo o que conquistei nos últimos anos. Era como se a viagem, em vez de ser um simples deslocamento de um lugar para outro, fosse agora uma verdadeira jornada de autodescoberta e renovação. Agora, o que antes parecia um simples roteiro de viagem, começou a tomar uma nova forma, com mais significado e propósito. O Caminho de Santiago não apenas mudaria minha jornada, mas também minha visão sobre a viagem em si. Em vez de ser apenas um movimento físico de um país para o outro, ele agora se tornava uma jornada espiritual e pessoal, onde cada passo significava mais do que simplesmente caminhar, mas também refletir sobre cada conquista e cada desafio que enfrentei até aqui. No próximo capítulo, vou compartilhar como organizei os recursos financeiros para essa viagem. Desde as opções entre usar cartões de crédito ou débito até a compra de moedas estrangeiras, além das estratégias para economizar. Esse será o alicerce que sustentará o plano, tornando essa jornada não só prática, mas também viável. Gostou da jornada até aqui? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Deixe seu comentário abaixo. Já pensou em fazer o Caminho de Santiago? Como você se sentiria se tivesse que mudar o rumo de uma viagem tão planejada? Vamos conversar!